Olá, pessoal! A gente pode falar agora um pouco das novidades legislativas. A gente falou do artigo 149 do Código Penal, que é realmente a base para a gente entender o que é o trabalho escravo contemporâneo. A grande novidade que há hoje é o artigo 243 da Constituição. Esse artigo, foi muito suada a alteração desse artigo, porque ele prevê a expropriação de terras quando for encontrar trabalho escravo. Muita polêmica. Para vocês terem uma ideia, existia uma proposta de emenda constitucional que datava de 2001 e a alteração veio em 2014. O que é que acontece com essa alteração? Vou falar um pouquinho dela, porque para quem está estudando, quem é concurseiro, quem está aí na luta, ou mesmo quem está escrevendo sobre o assunto, tem que falar que o que há de mais novo na legislação brasileira em relação ao trabalho escravo é a alteração do artigo constitucional 243. Vou ler para vocês a redação e vou tentar provocar uma consciência mais crítica de vocês, se vocês forem enfrentar alguma questão subjetiva em prova, ou até mesmo para vocês se posicionarem no futuro em relação a esse artigo. O artigo 243 da Constituição diz: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, que antes só era isso, é a questão do narcoplantio, se tivesse narcoplantio era expropriado. Aí acrescentou isso: ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observando no que couber o disposto no artigo 5º. Então, como é que está a Constituição hoje? Nós estamos em 2016, ainda não houve nenhuma expropriação de terra por conta desse artigo, a gente ainda está esperando. O que é que houve com esse artigo? Incluíram aí, no artigo 243 da Constituição, a exploração de trabalho escravo na forma da lei. Parece que foi um avanço, não é? Eu quero crer que foi um avanço, mas as vozes mais conservadoras que não querem perder suas terras, gente, trabalho escravo, a pessoa perde a terra, o empregador paga indenizações altas, corre o risco de ser preso, então mexe com o bolso, que eu brinco muito com o pessoal da seara trabalhista, que o órgão mais sensível do homem é o bolso. Então, quando a gente cobra grandes indenizações, quando o escravocrata é inserido lá no cadastro de empregadores, que é aquela portaria do Ministério do Trabalho, e o BNDES vem, o Banco do Brasil ou algum banco público diz: ah, você tem trabalho escravo no seu histórico, então não vou liberar nenhum financiamento para você não. Então, existem sanções patrimoniais de cunho patrimonial. Então, o empresariado, principalmente esses maus empregadores, veja, eu tô falando de trabalho escravo. Tem muitos bons empregadores? Tem, claro. Busca do pleno emprego, tá aí o princípio constitucional. Mas, infelizmente, tratando de trabalho escravo, nós estamos tratando de maus empregadores. E esses maus empregadores, infelizmente, querem lucrar. E lucrar a qualquer custo, a ponto de escravizar. Então, essas vozes mais conservadoras, que têm medo de perder as terras e que têm medo de ter algum exagero de fiscalização, o que é que eles estão começando a defender? Que esse trabalho escravo na forma da lei seria uma lei que teria que vir regulamentar esse artigo. Ora, essa lei já existe. Qual é essa lei, gente? É o Código Penal. O Código Penal brasileiro, no seu artigo 149, já diz o que é trabalho escravo. Mas a redação da Constituição, como está dizendo trabalho escravo, simplesmente, e o Código Penal diz condições análogas à de escravo. Então já tem gente defendendo que são dois institutos diferentes. Vejam a esperteza. Nós que somos do jurídico, a gente sabe que a dialética existe, né? Então muitas vezes você pensa na conclusão para depois procurar os argumentos, infelizmente. E dizendo que esse, na forma da lei, seria uma lei que precisaria regulamentar como seria essa expropriação. E com isso, já existem vários projetos de lei para alterar o artigo 249 do Código Penal, para retirar as condições degradantes de trabalho e as jornadas exaustivas, que foram conquistas brasileiras reconhecidas no mundo inteiro. Deixa eu fazer o meu jabá aqui. No segundo volume do livro Estudos Avançados do Ministério Público, segundo volume, tem um artigo meu que é intitulado Velhas e Novas Formas da Escravidão Contemporânea no Brasil. Nele eu faço esse histórico todo e ali vocês vão ver que o Brasil, gente, ele é considerado o melhor aluno do mundo. Nós temos Grupo Móvel de Fiscalização, vou falar disso aqui daqui a pouco. Em seguida eu já falo dessa atuação do Brasil. Então, a alteração do Código Penal em 2003 para a gente incluir condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva foi um avanço. E já existem 3 projetos de lei, um muito forte,
querendo alterar o artigo 149 com base na redação atual da Constituição. Então nós, operadores do direito, pessoas que lidam com direitos humanos, temos que ficar muito atentos para que a gente não retroceda, porque o risco de retrocesso está calcado justamente nessa alteração constitucional. Então, essa alteração constitucional é para permitir que as terras sejam expropriadas e que esses trabalhadores resgatados, eles possam, por exemplo, receber em reforma agrária a terra. Que eles sejam incluídos em programas sociais. É para ser um avanço e não um retrocesso. O que seria o avanço? Realmente expropriar essas terras e concedê-las para programas sociais, para a qualificação dos trabalhadores, tudo que for necessário para erradicar essa pobreza. Essa pobreza que é uma das causas do trabalho escravo, essa miséria que é uma das causas do trabalho escravo. E não a gente perder o artigo 149, que é uma redação arrojada, reconhecida no mundo inteiro como avançada, para que a gente não retroceda, ok? Então vamos fazer essa análise do artigo 243 da Constituição de forma crítica, e aos concurseiros e aos estudantes prestem bastante atenção, que é o que há de mais novo na legislação brasileira em relação ao trabalho escravo, é a redação atual do artigo 243. E por que que o Brasil é considerado o melhor aluno do mundo? Vamos lá. No ano de 1995, foi assassinado um adolescente de 17 anos, porque ele fugiu de uma fazenda em que ele estava em condições análogas à de escravo. Isso foi em 1995 e o nome esse caso ficou conhecido como Caso José Pereira. Também, quem for curioso, quiser dar um pause e jogar no Google, vai ver a história do caso Zé Pereira. Com isso, a Comissão Pastoral da Terra, que é uma organização não governamental muito atuante, aquela da irmã Dorothy, que teve aqueles assassinatos, etc., eles denunciaram o Brasil internacionalmente na Corte de Haia. Então, esse caso gerou uma denúncia contra o governo brasileiro internacionalmente. E como punição e como resposta a esse atentado à dignidade humana da pessoa trabalhadora que houve no Brasil, o Brasil, governalmente, em nível de Estado, se comprometeu a envidar esforços e medidas concretas para erradicar o trabalho escravo no Brasil. Então, desde 1995, uma série, era o governo Fernando Henrique Cardoso, vamos, né, dar a César o que é de César, em 1995 foram instituídas várias medidas de combate ao trabalho escravo no Brasil. Grupo Móvel de Fiscalização. O que é o Grupo Móvel? São as fiscalizações móveis que reiteradamente acontecem o ano inteiro no Brasil. Atualmente saem 4 grupos móveis a cada mês. Já foi mais, já foi menos, mas enfim. Desde 1995 existe esse Grupo Móvel Interinstitucional de Fiscalização só para denúncias de trabalho escravo. Esse Grupo Móvel, ele está abarcado, ele é gerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e é composto basicamente por auditores fiscais de trabalho, Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Trabalho e às vezes também o Ministério Público Federal. Então são várias autoridades que se juntam várias vezes durante o ano para ir atrás das denúncias de trabalho escravo. Isso é uma ação governamental, porque está sendo gerenciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que nada mais é que uma longa manos do próprio governo federal. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, não, nós somos extrapoder. O Ministério Público no Brasil não está ligado a nenhum poder mais, já esteve ligado ao Poder Executivo, quem estuda direito sabe isso. Mas hoje em dia o Ministério Público é uma instituição extrapoder. Então a gente pode acionar quem a gente quiser, fazer o que a gente quiser, mas a gente participa do Grupo Móvel. E o Grupo Móvel é do Ministério do Trabalho e Emprego, que é do governo federal. Então, os organismos internacionais, a ONU e a OIT, reconhecem isso. Poxa, que bom que o Brasil tem um órgão de governo que faz esse tipo de fiscalização. Débora, na Bolívia não tem trabalho escravo, não? Tem. Na China não tem trabalho escravo, não? Tem. Em Bangladesh, onde caiu aquele prédio, lembram quando era a empresa H&M, que estava fazendo aquela confecção lá e caiu o prédio, Rana? Também, se vocês quiserem colocar Bangladesh, prédio Rana, vocês vão ver esse caso que houve lá, mais de 2.000 mortes. Não tem trabalho escravo? Tem. Mas o Brasil reconhece que tem. Então a gente tem muita coisa errada no nosso país, gente. Mas pelo menos a gente reconhece que tem trabalho escravo e tem. O Grupo Móvel, que é esse que eu falei pra vocês agora, tem o seguro-desemprego especial. Vamos lá na legislação do seguro-desemprego. A lei do seguro-desemprego é a lei 7.998 de 90. E em 2003, a lei 10.608 instituiu o seguro-desemprego especial. Então, o trabalhador que ele é resgatado das condições análogas à de escravo, ele automaticamente passa a receber 3 parcelas de seguro-desemprego.
O ideal, gente, seria que nesse tempo em que ele está recebendo seguro-desemprego, ele também fosse inserido em algum curso de qualificação, ele também fosse inserido em algum curso de alfabetização, porque muitas vezes eles são analfabetos, mas em alguns estados tem esses projetos e a gente vai falar sobre essa necessidade de políticas públicas também. Mas vamos continuar aqui nas ações que o governo brasileiro tem contra o trabalho escravo. Então, o Grupo Móvel, o Seguro-Desemprego Especial. Atualmente também os trabalhadores que são resgatados, eles têm prioridade de inserção no programa do Bolsa Família. Então também tem esse desdobramento. Além disso, tem outro instrumento muito importante que é o cadastro de empregadores, que é, se uma empresa for encontrada com trabalhadores em condição análoga de escravo, ela é inserida num cadastro, que esse cadastro já foi chamado de lista suja, mas a gente evita para não ficar com esses nomes politicamente incorretos. E aí os bancos públicos, eles cortam o financiamento. Já aconteceu com a COSAN, já aconteceu com várias empresas que tiveram trabalho escravo e terminaram com os financiamentos cortados por conta dessa responsabilidade social que elas não tiveram. Esse cadastro atualmente ele está muito polêmico, porque no final do ano passado, um ministro do STF ele suspendeu a eficácia do cadastro. Então o cadastro levou outro nome, ficou sob outra lei, então o cadastro hoje ele está meio bambo, certo? E, finalmente, a atuação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal ao judicializar as questões. O Ministério Público do Trabalho, depois dessas fiscalizações, ele vai celebrar um compromisso com a empresa que vai se comprometer a pagar um dano moral coletivo, que é aquela sanção do bolso. Lembra que eu já falei pra vocês que o órgão mais sensível do homem é o bolso? Então, a pessoa que foi o empresário que teve trabalho escravo nas suas dependências, ele vai pagar uma indenização à sociedade, porque quem escraviza não agride só um trabalhador, agride toda a sociedade. É aquela lógica do dano moral coletivo que vocês devem estudar bastante para ter em mente. Então tem que ser punições altas. O caso Zara, por exemplo, foram quase 4 milhões que estão sendo revertidos para os próprios migrantes. Está sendo construído, inclusive, um órgão em São Paulo, que é o Poupa Tempo do Migrante, que é para ajudar nos direitos humanos dessas pessoas que são migrantes. Então tem que ser indenizações altas, e o ideal é que elas revertam para a própria comunidade lesada. Então, basicamente, esse é arcabouço aqui no Brasil, gente.